Olá pessoal, sou Emerson Gomes do IT Channel BR e hoje estaremos nesta apresentação demonstrando os passos necessários de implementação do Endpoint Protection no System Center Configuration Manager 2012. É a nossa breve agenda, listamos a evolução do Endpoint Protection, o processo de implementação, instalação e configuração e a instalação dos agentes. Então, passando um pouco do forefront, a gente teve a primeira versão conhecida como Forefront Client Security, e ele tinha sua integração voltada para o Operations Manager. Daí tinha alguns outros aspectos que deixavam um pouco mais complexa essa solução. Pensando nisso, a Microsoft decidiu então fazer uma integração com o Configuration Manager, nascendo a partir do SCM 2007, onde o Forefront era um produto à parte, uma solução à parte, e você executava o processo de instalação e desse processo já gerava a integração com o SCCM. Depois foi lançado o Cumulative Update para correção de algumas falhas que a gente encontrou, e depois a Microsoft integrou isso dentro de uma role, uma função, um papel dentro do SCCM 2012, que acaba simplificando o processo de implementação. Aí, passando para a parte de implementação, aqui o que a gente quis listar são alguns passos para você realizar com sucesso sua implementação. Então, para você fazer a instalação do Forefront, na verdade é uma ativação de uma role. Então você vai executar a instalação do Endpoint Protection. Bastante simples, não tem muitos pré-requisitos a serem validados, e é praticamente simples, esse processo de instalação, como a gente vai ver posteriormente. Depois de instalada a função, você deve planejar muito bem sua distribuição. O que você deve considerar? São as exceções que a engine do antivírus vai estar varrendo nas máquinas. Então, for um Exchange Server, nós temos que ter ciência e cuidado para liberar alguns tipos de arquivo, algumas extensões, alguns caminhos. Então, basicamente isso daí. Como você vai realizar o processo, você vai fazer a instalação manual, vai criar um pacote do cliente do FAP. E daí são essas questões, que vai condizer com a arquitetura de cada um. Depois disso, nós temos que definir as políticas. Então, de acordo com o seu levantamento, você acaba definindo essas políticas. Definidas essas questões de política, você vai estar garantindo que quando o processo de instalação do agente for concluído, a política de acordo com a sua configuração seja aplicada nessas máquinas. Definida a política, você parte para a distribuição dos agentes, que é no processo de instalação, e depois você monitora essa distribuição. Então, falando um pouquinho de política, o produto já tem alguns templates disponíveis que a gente pode estar utilizando para agilizar esse processo. Quem melhor do que a Microsoft para estar nos mostrando quais arquivos devem ser liberados no processo de validação, por exemplo, no SharePoint, no File Server, no Exchange. Então ele já te auxilia com esses arquivos pré-moldados, como se fosse um tuning para cada solução. Então você consegue mitigar esses problemas de performance quando você tem essas soluções aí do template que o FAP já possui. O processo de distribuição do FAP ou instalação, ele pode ser realizado de três formas: através do Configuration Manager, de forma automatizada, Group Policy também se caracterizando como um método automatizado, ou linha de comando. E aí é o processo de deployment, de instalação do agente, o que ele faz? Então o que acontece? O primeiro passo, ele vai detectar alguma solução de terceiro que você já tem implementado. Então se você tem, por exemplo, uma solução Symantec naquela máquina cliente, o próprio binário de instalação do FAP já vai detectar essa versão. Detectado algumas dessas versões, ele vai efetuar o processo de remoção. Então, aí para você garantir a performance e não ter problemas com a máquina trabalhando com 2 antivírus. Removendo, ele já vai fazer a instalação do FAP propriamente dito. Depois de instalado, ele vai, a partir da definição de política que você setou, via linha de comando ou através do próprio SCCM, ele já vai
trabalhar com as configurações desejadas, aplicando a política configurada. E depois de aplicada a política, ele vai atualizar a engine, que é o mecanismo de validação de malwares, vírus, códigos maliciosos que possam existir. Agora vamos estar configurando na prática essas opções do FAP. Para realizarmos a instalação do Endpoint Protection Point, temos que vir aqui na área de administração, parte de Site Configuration, e aqui Server and Site System Roles. Então aqui eu tenho 2 servidores, no caso eu vou selecionar o meu servidor SCCM e adicionar uma nova role nele. E certificando que é o servidor desejado. E aqui a role que eu vou estar ativando, no caso Endpoint Protection Point. Adiciono Next. Aceito os termos de uso. Aqui é o método de configuração para você estar mandando algumas informações para a Microsoft referente ao uso do produto em si. Posso no Summary. Next. Prontinho. Esse é o primeiro processo. Então aqui a gente garantiu que essa nova funcionalidade foi implementada. Para validarmos se essa role foi instalada com sucesso, basta irmos no diretório onde o SCCM foi instalado, na pasta de logs, e aí nós temos os logs do Endpoint Protection. Então aqui no caso, essa role foi instalada com sucesso. Outra coisa que a gente pode validar aqui no caso, voltando aqui para a pasta Program Files, é que um novo produto foi instalado, Microsoft Security Client. Então aqui você tem algumas informações também do agente, do próprio FAP, no caso. Depois que nós validamos a instalação da role do Endpoint Protection, será necessário realizarmos as configurações de política. Nesse laboratório eu vou utilizar uma política padrão, mas eu vou mostrar também alguns passos para você estar customizando as suas políticas. Então aqui em Assets, a gente pode encontrar a função de Endpoint Protection. E aqui a política Default. Selecionando ela, a gente pode estar customizando opções para fazer a parte de Real-Time Protection, se você quer ativar ou não, como ela vai estar trabalhando, se ele vai escanear dispositivos USB, arquivos anexados de e-mail, quanto que ele vai estar utilizando de CPU, parte de atualizações. Então, assim, você pode estar configurando bastante opções dentro do client do FAP. Então, nunca esquecendo que primeiro vamos fazer a configuração dessas políticas para depois realizar a instalação para gerar o menos possível de impacto. Então, suponhamos que no seu cenário, todos nós deveremos ter um Active Directory. Então, se você quer criar uma política customizada já para o Active Directory, basta clicar aqui em Import e aqui a gente identifica nossos controladores de domínio. E aqui a sua política já vai estar configurada de acordo com um controlador de domínio, com as especificações já formadas de acordo com a Microsoft. Então você pode estar utilizando. Então aqui daria um OK, a sua política estaria pronta e nós teríamos que fazer um deploy. O deploy é bastante simples. Você executa a função e aí a gente estaria selecionando uma collection. Daí no caso, poderíamos estar criando uma collection que liste todas as máquinas que são controladoras de domínio e está vinculando essa política. Bastante simples. Caso a máquina que receba o cliente não tenha nenhuma política definida, customizada, ele vai utilizar a default. Então é bastante importante a gente criar esse processo primeiro, validar, para não ter nenhum tipo de impacto futuramente. Outra coisa que a gente pode gerenciar pelo FAP, cliente do FAP, é o antivírus. Então nós podemos criar políticas para definir como que o nosso antivírus, o firewall vai estar trabalhando. Então aqui, só para ter como exemplo o nome, e aqui como se você quer ativar ele quando está no domínio, quando é uma rede pública e etc. Então é a possibilidade que nós temos aqui para
fazer as configurações de política. Definida a configuração de política, nós podemos passar para o processo de instalação. Para realizar o processo de instalação dos agentes, você pode utilizar várias formas. Você pode criar um pacote novo e controlar sua distribuição. Nesse meu caso, que é um cenário simples e único, eu vou estar fazendo da maneira mais simples, que é fazendo ativação via já as políticas do agente. Então aqui em Administration a gente tem Client Settings. Dentro de Client Settings nós temos que ativar, né, habilitar a função de gerenciamento do FEP nos clients. Então, aqui em propriedades, a gente pode encontrar a guia Endpoint Protection. Aqui, por padrão, ele vem como desabilitado. Então, no caso, eu vou estar habilitando. Então, eu selecionando essa opção True, o que vai acontecer? Todos os meus clients com SCM, eles vão ser gerenciados e consolidadas as informações. No caso, quando a gente ativa, ele já fala assim, ó, eu vou fazer essa distribuição automatizada. Então você não precisa criar um pacote. Mas o que acontece? Imagine que você tem um ambiente muito segmentado e você não quer que realize dessa forma, você quer controlar. Então você, por exemplo, o chão de fábrica da filial eu vou distribuir controladamente, ou coisas do gênero. Então você tem que estar customizando essas informações aqui de acordo com o seu ambiente, com a sua empresa. Aqui no caso é bastante simples, então eu não vou precisar ter nenhum tipo de configuração. Então é só tomar cuidado com essas configurações aqui, dar uma trabalhada, dar uma planejada, que não vai ter nenhum tipo de problema. Então aqui é bastante simples, se você quiser fazer de forma bastante, tiver um cenário simples, parecido com o desse laboratório, você não vai ter nenhum tipo de problema, é só instalar o role, definir suas políticas e habilitar o gerenciamento endpoint dos seus agentes. Então, clicando em OK, ele vai partir para o processo de já implementação. E aqui a gente pode visualizar que o cliente já foi instalado. Só uma questão também bastante interessante, que não foi explorado nem mencionado no começo, é que é importante você ter o WSUS ou Software Update Point já integrado, que vai facilitar todo esse fluxo no processo de instalação do agente. Aqui no meu caso, como ainda não implementei o Software Update Point, que a gente vai estar visualizando nos próximos vídeos, ele ainda não atualizou o agente, mas se essa máquina, por exemplo, estivesse conectado na internet, ele estaria tentando baixar essas atualizações pela internet, mesmo se você não tiver um WSUS ou um Software Update Point integrado aí na sua infraestrutura. Basicamente são essas as configurações, é bastante simples. Acredito que os passos existentes da versão antiga, com SCM 2007 e o FEP 2010, foram bastante simplificados nessa versão. Espero que esse vídeo auxilie vocês no processo de implementação do Endpoint Protection. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.